Pessoal, vídeo aula 12, parte 3. Nós vimos já, então, duas metodologias para solucionar circuitos de carga desequilibrada ligadas em estrela sem a conexão do condutor neutro, com o rompimento do condutor neutro. Tá? Conhecemos dois métodos de resolver esse tipo de problema. Agora, a gente vai concentrar nossa atenção aqui no tipo de problema que pode acontecer quando a gente tem essa ruptura de neutro em circuitos trifásicos ligados em estrela a três condutores com a carga desequilibrada. Já que a gente sabe que se a carga for equilibrada não é problema nenhum, certo? Não há nenhum problema de não ter neutro numa estrela equilibrada. Ao contrário, o problema seria ter o neutro, né? E qual era o problema? Desperdício. Porque ele é desnecessário, a corrente de neutro seria nula. A gente estaria gastando dinheiro em algo desnecessário. Correto? Muito bem. Então, poderá haver problema numa ligação estrela a três condutores com carga desequilibrada, né? Mediante duas condições. Então, quando é que ocorrerá problema devido à ruptura de neutro em um circuito em estrela? Primeiro, se a carga for desequilibrada e o aterramento for precário. Por quê, pessoal? Essa segunda condição de aterramento precário. Porque nós sabemos que o aterramento em um sistema elétrico de distribuição pública, ele é obrigatório e ele oferece ao neutro um step, um backup, um substituto, que é o caminho da Terra. O neutro lá do transformador no poste, ele está aterrado. O neutro lá no nosso quadro de medidores, ele também está aterrado. Então vejam, pessoal, se houver uma ruptura de neutro entre o poste e o nosso medidor, o que está acontecendo? Este neutro tem um caminho paralelo, que é o aterramento desse neutro no nosso medidor e o aterramento do neutro lá no poste, lá no neutro do transformador. Tá certo? Então vejam que é caracterizado um problema de ruptura de neutro numa estrela quando a carga é desequilibrada e o aterramento for precário. O aterramento pode ser precário por alguém ter roubado o cabo de aterramento lá no poste, o cabo de aterramento do neutro transformador, pode ter roubado, né? Ou ainda, o consumidor proprietário da instalação não realizou um aterramento eficiente do neutro lá na sua medição. Usou uma haste de aterramento inadequada, por exemplo. As hastes são padronizadas, né? São hastes de no mínimo 2,40 m, com diâmetro de 19 milímetros, né? E de aço cobreado. Né? Elas devem ser resistentes à intempérie, resistentes ao tempo, né? No aspecto da corrosão. Muita gente não coloca uma haste dessa, coloca lá um pedaço de ferro cantoneira, em poucos meses já não existe mais aterramento, fica só lá um cabinho e um parafuso. Tá certo? Então, essa questão do aterramento precário, né, é que vai deixar de oferecer o step para o neutro, o caminho alternativo da Terra, tá certo? Então, se romper o neutro, né, a carga sendo desequilibrada e o aterramento não for precário, não tiver eficiência, né, vai acontecer, né, de nós verificarmos no nosso circuito, tá, uma tensão de deslocamento de neutro, uma assimetria das tensões de fase. Nós não teremos mais tensões de fase simétrica coincidentes com as tensões de fase VAN, VBN e VCN. Nós teremos tensões desequilibradas VA0, VB0 e VC0, porque haverá um deslocamento desse 0 volt fasorial em relação ao 0 volt com o neutro conectado, né? Essa situação aqui, ó. Ok? Bom, agora,
Conhecidas as duas condições para a ocorrência de problema em ruptura de nêutron numa estrela, que é o desequilíbrio da carga e o aterramento precário, né? Passamos agora para analisar qual é o tipo de problema que vai ocorrer. Ora, o tipo de problema, ele é visível aqui para nós no diagrama fasorial de uma solução genérica. Tá? Nós observamos aqui que esses fasores em verde são os fasores das tensões de fase desequilibradas, assimétricas, né? VA0, VB0 e VC0. E comparando com as tensões de fase simétricas, equilibradas, azul aqui, ó, VAN, VBN, VCN, né? De imediato a gente pode verificar que tanto a tensão de fase desequilibrada VA0 aqui em verde, quanto a tensão de fase desequilibrada VB0 também em verde aqui, ó, ambas essas duas tensões, elas têm uma magnitude maior do que as tensões equilibradas VAN e tensão equilibrada VBN. Essas duas tensões desequilibradas, VB0 e VA0, elas são superiores em magnitudes às tensões VBN e VAN. Isso significa que essas duas tensões desequilibradas, VA0 e VB0, são sobretensões. Por outro lado, se compararmos a tensão de fase desequilibrada VC0 com a tensão de fase equilibrada VCN, nós de imediato observamos que essa tensão de fase desequilibrada VC0 em verde tem uma magnitude, um módulo inferior à tensão de fase equilibrada VCN, ou seja, essa tensão de fase desequilibrada na fase C, VC0, ela é uma subtensão. Ela está abaixo do valor que deveria ser. E as duas demais acima do valor. Então, veja, o tipo de problema que ocorre quando há ruptura de nêutron num sistema onde a carga é desequilibrada e o aterramento é precário, é a ocorrência de sobretensões nas fases de impedância de maior magnitude e subtensão em fase com impedância de menor magnitude relativa às outras impedâncias de fase. Tá certo? Agora, o porquê que dá a ocorrência desse problema? Também a explicação está no nosso diagrama fasorial. Esse problema ocorre porque haverá um deslocamento do potencial elétrico da referência, um deslocamento do nêutron. O 0 volt, ele se deslocou da posição original dele, né, quando há um nêutron conectado. Ele passou para essa posição fasorial. Houve um deslocamento do potencial elétrico da referência. O nosso 0 volt se deslocou, tá certo? Esse é o porquê da ocorrência. Agora vejam que aqui quando a gente fala no tipo de problema sobre tensões e subtensões, né, a gente pode ilustrar esse tipo de situação mesmo sem apresentar um exercício e fazer cálculos. Né? A gente vai criar uma situação um pouquinho mais extrema, né, que vai nos possibilitar, sem resolver todo um problema, para calcular qual seriam as três tensões desequilibradas, VA0 e VB0, VC0, para enxergar que realmente existe essa questão de sobretensões e subtensões. Sobretensão nas impedâncias de maior magnitude e subtensões nas impedâncias de fase de menor magnitude. Ora, se a gente for correlacionar impedância com potência, né, uma impedância menor e uma impedância maior, quando submetidas a uma mesma tensão, né, a impedância menor desempenha uma potência maior, né, e a impedância maior desempenha uma potência menor. Então, há uma relação inversa de proporcionalidade entre potência e impedância. Na medida que a gente aumenta a impedância, diminui a potência. E vice-versa. Diminui a impedância, aumenta a potência. Então, vamos ilustrar
o tipo de problema de ruptura de nêutron com carga desequilibrada e aterramento precário com uma situação bastante simplificada, porque a gente vai levar a uma condição um pouquinho mais extrema. Tá? Vamos imaginar que uma instalação residencial, né, onde num determinado momento nós temos uma situação elétrica lá no nosso centro de distribuição desse tipo. Vejam aqui, ó, aqui nós temos o nosso CD, o centro de distribuição, um disjuntor tripolar geral, o barramento do centro de distribuição, as três fases A, B, C, a barra de nêutron e a barra do condutor de proteção ou aterramento, condutor PE, um sistema, por exemplo, aqui em Porto Alegre, um sistema 220, 127 volts, tensão de linha 220, tensão de fase 127 volts, tá certo? Aqui, a gente está representando somente dois circuitos que nesse momento estão consumindo, tá certo? Aqui nós teríamos vários outros pontos, né, ligados aqui, outros circuitos. Nós vamos representar somente os circuitos que estão consumindo num determinado momento. Vamos imaginar, por exemplo, né, num final de semana, chega na sexta-feira, a gente sai de casa e vai fazer uma viagem. Né? Desliga tudo que tem em casa, normalmente só vai ficar ligado dois tipos de carga. Lá na cozinha vai ficar nossa geladeira conectada, certo? E eventualmente num dormitório lá um rádio relógio, certo? Então, vamos considerar esse tipo de situação. Observem aqui no nosso diagrama. Lá na nossa medição do medidor, nós temos o nosso nêutron aterrado. Lá no poste, no transformador da concessionária, nós temos o nêutron aterrado. Vamos imaginar que entre o poste, tá, e entre a rede lá, a concessionária, e a nossa medição, rompeu o nêutron, tá certo? E a gente tem uma precariedade, ou no nosso aterramento lá no medidor, no nêutron da nossa medição, ou ainda na concessionária. Vamos dizer que há um problema de integridade do aterramento, não está funcionando, certo? Então, nós não temos o backup do nêutron, que é uma das condições, né? Além do desequilíbrio da carga, para haver problema. Muito bem. Então, veja, observando o diagrama, num determinado momento, ó, nós temos uma tomada ligada entre fase A e nêutron, ou seja, um circuito de 127 volts, um circuito monofásico, conectado na fase A, uma geladeira de 600 voltampere de potência. Na fase B, vejam aqui, ó, uma segunda tomada monofásica, entre fase B e nêutron, conectado um rádio relógio de 6 voltampere de potência. Muito bem. Na fase C, nós temos carga nenhuma conectada, tá certo? Então vejam que isso nos caracteriza um desequilíbrio de carga. Na fase C, 0 voltampere conectado. Na fase B, 6 voltampere conectado. Na fase A, 600 voltampere conectado. Uma carga absolutamente desequilibrada, ok? Muito bem. Admitimos que há um problema de integridade no aterramento, seja na medição ou seja lá na nossa rede de distribuição pública, tá certo? Então, haverá, portanto, um problema de sobretensão e subtensões, que nós já vimos que ocorre, né, devido ao deslocamento do potencial elétrico da referência. O nosso 0 volt vai deslocar fasorialmente, ocasionando sobretensões nas impedâncias de fase maiores e subtensões nas impedâncias de fase menores. Agora, correlacionando impedância com potência, vejamos, uma geladeira que tem 600 VA de potência,
Admitamos, então, que ela tem uma impedância Z ohms. Ora, se um outro tipo de carga, um outro tipo de impedância, desempenha uma potência, sendo o nosso rádio relógio, de 6 VA, ora, 6 VA é uma potência 100 vezes menor do que a potência 600 VA. Se para a potência 600 VA nós temos uma impedância de Z ohms, para uma potência 100 vezes menor do que essa, 6 é 100 vezes menor do que 600, nós teremos uma impedância, a relação de proporcionalidade é inversa, 100 vezes maior. Então vejam, se a geladeira tem uma impedância Z ohms, o rádio relógio vai ter uma impedância 100 vezes Z ohms, uma impedância 100 vezes maior. Então, desde já, o nosso conhecimento teórico nos leva, né, a prever que, no caso de ruptura de nêutron, a carga de maior impedância, menor potência, ou seja, o rádio relógio, vai sofrer uma sobretensão. E a carga de menor impedância, maior potência, vai sofrer uma subtensão. Tá certo? Vamos verificar numericamente essa proporcionalidade de sobretensão e subtensão. Tá? Então, rompendo o nêutron, certo? E tendo precariedade do nosso aterramento em algum dos pontos, tá? A gente vai observar no nosso diagrama fasorial o seguinte, ó. Esta barra de nêutron aqui, ó, ela está conectada lá na medição a um aterramento. Vamos supor que essa conexão está prejudicada, ou seja, o nêutron deixou de estar aterrado lá no nosso medidor. Então, este nêutron aqui ele está inerte. Ele não vai mais alcançar a nossa rede pública, porque ele foi rompido num trecho aéreo aqui e o caminho alternativo, que seria a terra, está comprometido porque não há aterramento. Por exemplo, a haste de aterramento lá no nosso medidor era um ferro cantoneiro que desmanchou. Ok? Muito bem. Então vejam, se isso ocorreu, esse condutor neutro chegar lá no medidor, ele está inerte, ele está solto no ar. Ele foi rompido no trecho aéreo e não tem caminho alternativo pela terra, ele está solto. Então, agora o que a gente observa? Que essas duas tomadas aqui, a da geladeira ligada na fase A em neutro e a do rádio relógio ligado na fase B em neutro, essas duas tomadas passaram a estar conectadas em série uma com a outra através da barra de neutro. Ó. Fase A, geladeira, neutro, neutro, rádio relógio, fase B. Ou seja, geladeira e rádio relógio estão em série um com o outro, submetidos à tensão de linha VAB. Tá certo? Então vejam, as nossas duas impedâncias agora, elas estão em série uma com a outra, a geladeira e o rádio relógio. Então, a tensão de linha VAB, ela vai se dividir entre a geladeira e o rádio relógio, né, na proporção das duas impedâncias. Tá certo? Então, qual é a corrente que vai circular nessa associação série da geladeira com o rádio relógio? Pela lei de Ohm, essa corrente vai ser os 220 volts da tensão de linha VAB, dividido pela soma das duas impedâncias. A impedância do rádio relógio, que é 100Z, e a da geladeira, que é Z. Tá certo? Muito bem. Se a gente multiplicar essa corrente pela impedância do rádio relógio 100Z, a gente vai obter o valor da tensão no rádio relógio. Então, 100Z mais Z dá 101Z. Certo? 220 dividido por 101Z vezes 100Z, Z com Z vai simplificar, né? Vai ficar 220 dividido por 101 vezes 100. Ou seja, 217,8 volts lá no nosso rádio relógio. Ou seja, a carga de maior impedância vai sofrer uma enorme sobretensão. O rádio relógio, ele está
fabricado para operar com a chavezinha lá selecionada, né? 127 volts. Ele está sofrendo uma sobretensão, quase 218 volts, ou seja, ele vai queimar, tá certo? Já a nossa geladeira, a tensão na geladeira vai ser a corrente vezes a impedância da geladeira, ou seja, 2,2 volts, uma grande redução na tensão de operação da geladeira, que normalmente deveria ser 127 volts, vai receber só 2,2 volts. Então, este exemplo, né, ele caracteriza bem para nós, de uma forma simples, mais rápida, né, a questão da sobretensão nas impedâncias de fases de maior magnitude e subtensão nas impedâncias de fase de menor magnitude, num cenário onde a nossa ligação estrela com carga desequilibrada apresentará problema em função da precariedade do nosso aterramento. Ok, pessoal?